suprema humilhação. Esse é o objetivo. Não tem nada contra mim nem contra os outros. Ninguém tentou dar um golpe no Brasil. O CEMOL piscou e já tem mais uma operação da Polícia Federal envolvendo Bolsonaro. Nesta manhã, agentes revistaram a casa do ex-presidente e até a sede do PL. Tudo sob determinação do Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes determinou medidas rigorosas, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, e a defesa de Bolsonaro já se declarou indignada. Enquanto isso, Gustavo Gaia e Jeffrey Chicchini se manifestam e o senador Girão faz um alerta que acendeu o debate. Tudo isso você confere agora. Hoje nós acordamos com mais uma notícia que consolida a percepção já adotada pela maioria do povo brasileiro de que o Brasil não é mais uma democracia, de que nós somos sim uma ditadura. Veja bem, há não muito tempo atrás nós nos perguntávamos como que a população da Venezuela permitiu que um dos países mais ricos do mundo se transformasse numa das mais sanguinárias e autoritárias ditaduras hoje. Simples, isso acontece gradativamente. E as pessoas que poderiam ter reagido para impedir que isso chegasse ao ponto que está hoje, se acovardaram no momento mais crucial. Preocuparam muito mais em proteger a própria pele do que proteger a liberdade da população de seu país. Hoje, não protegem mais a própria pele, estão todos presos e é isso que está acontecendo com o Brasil. Quando Alexandre de Moraes determina medidas cautelares contra o presidente antes do fim do julgamento dele, que é um julgamento já percebido pela maioria, que é um teatro, uma fabricação para prender a oposição e prender o maior líder político da direita que o Brasil já viu, quando ele faz isso, ele consolida mais uma vez. O Brasil é sim uma ditadura. E olha as cautelares, olha as imposições que o Moraes determinou em cima do Bolsonaro. Tornozeleira eletrônica, que o Bolsonaro não fale com o próprio filho, não fale com outros réus, só que é um processo sigiloso, um julgamento sigiloso, ninguém sabe quais são os outros réus, não pode sair de casa das 7 horas da noite às 7 da manhã, não pode falar com diplomatas ou embaixadores, não pode se aproximar de embaixadas e, o crucial, não pode usar redes sociais, ou seja, não pode falar com o Brasil, não pode apoiar os seus candidatos nas eleições. Isso aqui é um assassinato do presidente. Porque ele não pode mais falar com o povo, e essa é a grande força do Bolsonaro, a sua capacidade de mobilizar a multidão, e isso agora foi retirado dele. Então nós estamos vendo mais um salto, até atrás foram passos, esse foi um salto para o estado de exceção. E por quê? Agora vamos analisar. Ontem, Donald Trump solta uma carta direcionada ao Bolsonaro, falando que está de olho nesse julgamento, que o mundo já viu que é um julgamento fictício, um julgamento que foi fabricado, terrivelmente fabricado, uma peça de teatro mal elaborada para prender o maior líder político. Por quê? Porque o povo quer ver ele de novo na presidência. As pesquisas todas mostram, o povo quer Bolsonaro na presidência novamente. O povo não concorda com o que está sendo feito com ele. O Bolsonaro hoje, nas eleições, se a eleição fosse hoje, ganharia com uma larga distância do Lula. E isso o sistema não pode permitir. Moraes proíbe Bolsonaro de falar com Eduardo, o filho Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. E nós temos muito a conversar aqui neste jornal sobre os diferentes aspectos deste breaking news aqui na CNN Brasil. Isabel Mega, o que nós sabemos até agora, até este momento, por favor? Elisa, bom dia para você, bom dia a todo mundo que está com live aqui, com a gente no live nesta sexta-feira. A informação mais relevante que a gente apurou neste momento é que Jair Bolsonaro está se dirigindo à Superintendência da Polícia Federal. Já o Eli Jonas Maia vai conversar com a gente direto da Superintendência da PF aqui na Zona Central de Brasília, para colocar tornozeleira eletrônica. Elisa, a gente trouxe essa informação agora há pouco, ao longo do novo dia. É algo inédito que acontece em relação ao ex-presidente da República. Essas determinações partiram do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre de Moraes, no âmbito de... Bora lá então com a coluna da Mônica Bergamo, que foi quem mais trouxe informações sobre a fundamentação da decisão do Moraes, que foi dada depois de uma representação da PF e de parecer favorável da PGR. Acompanha aí, ó. Segundo a Polícia Federal, Bolsonaro tem atuado para dificultar o julgamento do processo do golpe e tem iniciativas que caracterizam os crimes de coação no curso do processo, obstrução de justiça e ataque à soberania nacional. Ministros da corte já desconfiavam
e tiveram indícios de que Bolsonaro se preparava para fugir do Brasil, pedindo asilo político a Donald Trump nos Estados Unidos. Como assim? Como assim? A própria PGE e o próprio Alexandre de Moraes já tinham reconhecido que Eduardo Bolsonaro não estava cometendo crime nenhum ao denunciar os abusos do Supremo lá nos Estados Unidos. Eles reconheceram que era liberdade de expressão, exercício de mandato parlamentar, tinham arquivado a investigação. Aí o que mudou foi que a Casa Branca e Washington passaram efetivamente a ameaçar com punições reais. Antes, o Supremo achava, não, é só espuma, não vai acontecer nada. Aí, quando a Casa Branca passou a efetivamente colocar suas mangas de fora, mostrar que ia agir, que não era bravata dos Bolsonaros, foi só isso, e aí o STF se desesperou. Instauraram um inquérito contra Eduardo Bolsonaro, e agora impõe restrições ao pai. Só que nada do que os Bolsonaros estão fazendo é crime, nada é ilegal. E o que torna isso tudo mais surreal é que essa operação acontece um dia, gente. Um dia depois do Trump mandar uma carta assinada pro Bolsonaro ontem. Olha o que disse o Trump na carta. Manifestei veementemente a minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio da nossa política de tarifas. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar adversários políticos e ponha fim a esse regime de censura ridículo. E estarei observando de perto. Ou seja, Trump deixou claro, o tarifaço é por conta da perseguição judicial, dos abusos do STF. E aí o que acontece no dia seguinte à carta? Moraes barbariza contra Bolsonaro. Usa o discurso de Lula de que Bolsonaro ataca a soberania. Faz novas buscas, manda colocar tornozeleira eletrônica nele e faz mais 2 medidas cruéis que eu vou te contar agora. Agora, se o Trump faz esse aviso e aí vai o Moraes e dobra, quintuplica a aposta, chuta o pau da barraca, o que vai vir sobre nós? Mais tarifas, mais altas? Punições ao Brasil, aquela investigação dos Estados Unidos? Eles estão cutucando onça com vara curta e os males que virão a partir da atuação dos Estados Unidos contra o Brasil são de responsabilidade clara, inafastável de Alexandre de Moraes. Vamos agora para o segundo ponto e para o terceiro, para ver quais foram as medidas cruéis que o Moraes impôs a Bolsonaro, ultrapassando qualquer limite. Olha só, dá uma olhadinha aqui comigo. Bolsonaro foi ainda proibido pelo magistrado de acessar redes sociais e de falar com seu filho Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Presta atenção nisso aí, gente. Essa medida de impedir o Bolsonaro de falar com Eduardo Bolsonaro, seu filho, é mais do que ilegal. Ela é imoral. Ela ultrapassa a linha do que o Estado pode e não pode fazer. O Estado tem limites. Ele não é uma panaceia. Ele não é sobre os indivíduos. Ele existe para proteger os direitos individuais. Não é ele o estabelecedor dos direitos individuais. Ele tem que respeitar os nossos direitos. O Estado não pode fazer isso. Ele não pode cruzar essa linha. Não pode violar a família, que é sagrada. Se isso for permitido, isso que o Moraes está fazendo, o que impede daqui pra frente que o Estado tire os nossos filhos, doutrine nossos filhos, faça uma lavagem cerebral em cima deles, ensine a eles o que o Estado quiser, como a gente viu acontecer em ditaduras comunistas? Pensando bem, gente, pensando bem, depois dessa decisão aí do Moraes de hoje, ditadura pode ser até um termo fraco para definir o que está acontecendo no Brasil. São pai e filho, Moraes pai e filho. Isso é ilegal, é inconstitucional, é imoral, é desumano. É coisa de gente sem limites. É a mesma coisa de pedir o marido de se comunicar com a esposa. Isso não existe. Essa medida do Moraes violenta qualquer tipo de visão sobre o que o Estado é e os seus limites. Seja a visão liberal, seja a visão católica, seja a visão protestante. Se nós permitirmos que o Moraes impeça um pai de falar com o filho, ele pode tirar os seus filhos de você se ele quiser. Não tem mais limite. É só mudar a justificativa. O Estado vai tirar o seu filho, criança, e vai dizer que, veja bem, é pro bem dela. Porque não tem mais limite. Que país é esse em que nós estamos nos tornando? E não foi só isso, gente. O Bolsonaro foi ainda proibido de acessar e de usar as redes sociais. Isso é inacreditável. Nem o Lula, durante a Lava Jato, foi proibido de usar redes sociais. Aliás, ele não foi nem proibido de dar entrevistas, nem quando o Lula já estava condenado, cumprindo pena na Polícia Federal aqui em Curitiba. Nem condenado na prisão, porque na prisão o que aconteceu foi que o STF liberou as entrevistas de Lula. O próprio STF que hoje proíbe o Bolsonaro de ter contato com as pessoas.
Lula deu entrevista pra Folha, pra Mônica Bergamo, pra vários outros veículos de dentro da prisão. Isso aqui, gente, que a gente tá vendo, é censura pura e simples. E censura prévia, porque você não sabe nem o que o Bolsonaro vai dizer. Censura prévia é proibida pela Constituição. Lembre que Bolsonaro não tá nem na prisão. Então, é 10 vezes pior do que poderia ser se ele já tivesse preso, mas mesmo preso, o Lula não foi proibido de falar. E isso, lembre, gente, lembre, um dia depois do Trump dizer que o Brasil vive um regime de censura. E agora eu vou dar um plus pra vocês, um insight sobre tudo isso. Por que Moraes está fazendo isso agora? Por duas razões. Primeiro, porque ele está entendendo que Bolsonaro está em um momento de fraqueza, por conta da insatisfação que o tarifaço de Trump causa na população em geral e no setor produtivo e empresarial. Contudo, isso é relativo, porque Bolsonaro, de outro lado, ele está sendo apoiado pelo presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso do mundo, que está fazendo repetidos gestos de apoio a Bolsonaro. E isso é contrário à fraqueza. Em segundo lugar, porque Moraes está em guerra com o Bolsonaro e quer diminuir o poder de Bolsonaro de movimentar seus apoiadores, de chamar manifestações, de indignar a população. E se ele tira a voz de Bolsonaro, ele interfere nas eleições de 2026 e tira a capacidade de Bolsonaro de apoiar outro nome da direita. Diminui a chance da direita ganhar as eleições. Ele está derrubando o maior cabo eleitoral do Brasil. Ele diminui a chance de Bolsonaro fazer senadores, que é o que... Paz e bem, meu querido irmão Pitoli, Borgo, todos vocês que estão nos ouvindo na Rádio Auriverde. Olha, não tem sexta-feira fácil, né? Não tem dia fácil no Brasil. É uma caçada implacável, né? E eu posso dizer o seguinte, que isso que está acontecendo hoje é uma tortura, né? A gente está vendo uma tortura ao ex-presidente da República, tá preso. Isso aí, a prisão domiciliar, sem poder falar com o filho, é prisão, né? E isso mostra realmente um regime destemido, é o estado de exceção escancarado no Brasil, com a anuência do Senado Federal, né? E essa semana foi muito emblemática. Só não vê quem não quer um Congresso totalmente anulado por uma decisão do dono do Brasil, que é o ministro Alexandre de Moraes, né, que desfaz uma decisão soberana, né, a palavra que eles gostam de usar, uma decisão soberana do Congresso Nacional Brasileiro, né, com relação ao imposto do governo Lula do IOF. E você viu a cara de paisagem que fez o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre quando eu perguntei a eles, e aí, vocês vão reagir? Qual é a medida de reação imediata com relação a essa humilhação da casa? Ou então vamos fazer o recesso, um recesso até 2027, não precisa voltar, porque começou o recesso oficialmente ontem do Congresso Nacional, aí nesses últimos 13 dias de julho. Mas para que voltar? Né? Tira a remuneração de todo mundo, acaba com esse teatro, porque é um teatro que está acontecendo no Brasil, e é muito cômodo para muitos senadores, para muitos deputados, ficar recebendo o dinheiro para fazer leis que numa canetada só são desfeitas, né, por um ministro do Supremo que não teve nenhum voto. E a gente vê aí a democracia do Brasil em frangalhos, se é que nós temos ainda algum restinho de democracia, e ficamos na expectativa, infelizmente, de vir ajuda de fora. Porque aqui no Brasil não tem outro caminho. Eu não vejo Davi Alcolumbre e Hugo Mota tendo a altivez necessária de presidente de Congresso que deveríamos ter com força para fazer alguma coisa, para colocar a separação entre os poderes, a independência entre os poderes no seu devido lugar, ou seja, na Constituição, que, como diz o senador Magno Malta, é uma finada no Brasil, né? Esse julgamento é tosco. O julgamento que a gente vê aí, em certas horas eles abrem as câmeras, fazem o espetáculo, e em certos momentos eles proíbem, né? Por exemplo, na época das acariações, eles proibiram qualquer divulgação. Então, é algo que não tem, são 2 pesos e 2 medidas, ao ponto da PGR ontem, Pitoli, eu fiquei estarrecido com o que eu vi, né, pegar o depoimento do Anderson Torres, passagens que tinham sido compradas há meses, né, pagas há meses,
né? E na última hora, o cara colocar em dúvida a boa-fé daquilo, né? O cara chegar nas alegações finais, não tinha mais como efetivamente dizer que ele deveria ser absolvido, porque caiu toda a narrativa com depoimento de generais, dizendo que ele não estava em reunião nenhuma, e aí o cara vai pegar o negócio da passagem dele. Então, assim, surreal que a gente está vendo, o caso do Felipe Martins também, né? Anulando aí as testemunhas, só ouve quem quer. Então, no Brasil, não tem justiça. Essa é a realidade. Fica a minha solidariedade ao presidente Jair Bolsonaro. Estamos em contato aqui com senadores, ainda os últimos resistentes a esse regime, para fazer alguma coisa coletiva, buscar alguma alternativa coletiva, né? Embora sejamos minoria, mas o Brasil precisa acordar. Só não vê quem não quer que essa ditadura da toga já chegou no limite do limite do limite. Pessoal, acaba de sair aí a notícia, vocês devem estar todos acompanhando, das buscas e apreensões na casa e no escritório do Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República. Nós percebemos claramente uma escalada da ditadura no Brasil. Um dia depois de Lula fazer um pronunciamento em rede nacional, falando em soberania, tentando colocar uma série de eventos fora de contexto, nós vemos que, de fato, aquilo que Lula diz é mentira. Política e justiça estão lamentavelmente caminhando juntos de mão dadas, a política da esquerda. Um dia depois das manifestações de Lula, inclusive desafiando Donald Trump, dizendo que nada tem a ver o judiciário com a sua condução política, o ex-presidente, maior adversário de Lula, tem busca e apreensão na sua casa, é proibido de falar com seu filho, tem prisão domiciliar, na verdade, decretada, porque ele vai precisar ficar em casa das 9 às 17 horas, das 19 horas até às 7, todos os dias em casa, sem poder se comunicar com outras pessoas fora da sua residência. Ou seja, o arbítrio cada vez maior, não pode falar com seu próprio filho, Eduardo Bolsonaro, segundo as informações que estão agora saindo na imprensa. Mais uma vez, nós vemos a ditadura escalar no Brasil. Nós estamos dizendo há muito tempo, o que está acontecendo no Brasil é um arbítrio atrás do outro. Eu mesmo sou um dos perseguidos políticos hoje nesse país. Quem ainda não enxergou isso, acorde. Nós estamos virando Venezuela a passos muito largos. Agora, com a decisão do IOF também, do todo-poderoso imperador Alexandre de Moraes, nós vemos mais uma vez o judiciário fechando o Congresso Nacional. A eleição mais importante das nossas vidas vai ser a próxima, em 2026. Ou o Senado e a Câmara passam a ter o controle da oposição, ou a gente pode dar adeus à democracia no Brasil como a gente conheceu ela um dia. Infelizmente, estamos numa situação muito grave. E o que eu posso fazer nesse momento, em que não conheço todos os detalhes da operação, não conheço todos os detalhes nem das restrições, só sei que Bolsonaro, aliás, está impedido, inclusive, de falar com embaixadores e representantes estrangeiros no Brasil. O que eu posso dizer agora é que eu dou toda a minha solidariedade, tanto ao Jair Bolsonaro, como a todos os demais que são perseguidos hoje, políticos no Brasil, dessa ditadura. E eu quero deixar para vocês aqui uma mensagem, principalmente para aqueles que já estão decepcionados e dizendo que querem desistir. Esse é o momento de reforçarmos o nosso intuito de melhorar o Brasil e de virar esse jogo, com vistas às eleições de 2026, principalmente para a Câmara e para o Senado. Eu estou aqui no aeroporto de Brasília, estou indo em seguida a Florianópolis, onde participarei do encontro estadual do Partido Novo lá, que já tem mais de 1.000 pessoas inscritas, que vai ser um evento de grande sucesso, como aliás tem sido os eventos políticos da direita de grande sucesso o tempo todo. A gente vê que a esquerda está completamente enfraquecida, quase ninguém participando dos eventos, e a direita fortalecida. Por quê? Porque nós vamos ganhar nas eleições do ano que vem, com certeza, mas nós precisamos manter a mobilização, não podemos deixar com que isso nos decepcione. É o que Bolsonaro, inclusive, tem dito, que ele só não desistiu ainda porque ele sabe que o Brasil tem jeito e que as pessoas estão mobilizadas. Portanto, vamos continuar trabalhando com firmeza, contem comigo,
como muitos dizem, inclusive no aeroporto, toda vez que eu chego, acabou de passar alguém aqui, aí passou adiante porque viu que eu estava numa live, todo mundo diz para mim, não desista. E eu digo, não desistirei, não desistam vocês e não me abandonem. Vamos continuar junto. É isso que a gente precisa. Nos momentos mais difíceis é que se provam os verdadeiros guerreiros a favor da democracia e da liberdade. Mais uma vez, toda a minha solidariedade a Jair Bolsonaro por mais essa perseguição hedionda. Nenhuma coincidência que tenha sido um dia depois dessa manifestação do Lula contra o Donald Trump, mostrando mais uma vez que o judiciário brasileiro, em particular o STF, importante dizer isso, está lamentavelmente comprometido politicamente e tem, por meio das decisões de Alexandre de Moraes e seus cúmplices dentro do Supremo Tribunal Federal, os maiores algozes da nossa democracia brasileira, os maiores algozes da nossa liberdade, junto com o Lula e o PT, que sempre demonstraram que gostam mesmo de ditadura, tem apoio sempre dado a partidos comunistas, a partidos, enfim, a regimes totalitários e não a democracia. Vamos lá, vou tentar. Posso falar? Meus advogados têm que tomar conhecimento do inquérito. O inquérito que gerou as cautelares em cima de mim é aquilo que meu filho está respondendo por estar nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro. Estou restrito a Brasília, com tornozeleira. Fizeram a busca e apreensão em casa, pegaram R$7 mil e aproximadamente $14 mil, tudo devidamente aí com origem. Então, no momento, é um novo inquérito, que eu estou também dentro dele. Tá? Os outros, vocês não respondem perguntas, quem responde sou eu, né? Mas o inquérito do golpe é um inquérito político. Nada de concreto existe ali. E a própria Polícia Federal não me botou no Rio de Janeiro. O PGR foi além do que viu no inquérito, me botou no Rio de Janeiro, mas não tem prova de nada. Um golpe num domingo, um golpe sem Forças Armadas, sem armas, um golpe realmente de festim. Tá? Agora, o julgamento, eu espero que seja técnico e não político. No mais, nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei por embaixada, mas as cautelares são em função disso. Eu não posso me aproximar de embaixada, tá? Eu tenho horário para ficar na rua. E, no meu entender, o objetivo é uma suprema humilhação. Esse que é o objetivo. Sua campanha para Kamala e falou que caso o Trump voltasse, seria uma nova face do comunismo e do fascismo. Você quer esperar o quê? Ele quer que seja tratado com cordialidade? Agora, o povo todo vai sofrer. Presidente, o senhor acha que essa medida muda a atuação do seu filho nos Estados Unidos? Não sei, tem que falar com ele, não posso mais falar com ele agora. Mas o senhor tem alguma alternativa para manter algum contato? Não, ele não vem mais para cá, eu acredito que não vem mais para cá. Se ele voltar para cá, vai ser preso. Presidente. E a bancada do PL vai se reunir agora às 11 horas. Qual vai ser a estratégia dos Nem estava sabendo da reunião. Vai se reunir agora? Só foi virtualmente. Virtualmente. Ah, virtualmente. Presidente, houve alguma... Isso foi uma surpresa para todo mundo. Houve alguma comunicação com o senhor, com alguma autoridade americana desde o início desse tarifaço, até por conta das restrições? Conversei com autoridades no mundo todo. Mundo todo. Tá? Fiz um excelente relacionamento com autoridades do mundo todo. Tenho amigos de vários países, muito fazer amigos, né? Conhecidos de vários países. Mas especificamente com alguém dos Estados Unidos? Sim, lógico, Estados Unidos. Da Casa Branca. Depois do tarifaço? Antes, sempre conversei com gente do governo americano. Você chegou a pedir para diminuir a tarifa do Brasil? Não é pedir, olha só, tem que saber, você tem que sentar e perguntar o que ele quer. Quais são as condições. Agora, se não conversar, todo mundo vai sofrer. Não são apenas exportadores, o pessoal do agro, ou alguns empresários. Todo mundo vai sofrer. E essa investigação sobre o PIX? Da OTAN, quem estiver negociando, por exemplo, petróleo com a Rússia, vai ter 100%. Eu negociei diesel com o Putin antes da guerra. Eu negociei fertilizantes com o Putin. Talvez fertilizantes entre na balança também. Você vai buscar fertilizante onde? Já que o Brasil, né, se limita, nós não podemos, o que a Rússia tem, nós temos em excesso na foz do Rio Madeira, mas está demarcada como terra indígena. Que país é esse? Vamos ficar dependendo deles até quando? Presidente,
Presidente, a gente está ao vivo no Alô Você, a gente queria saber como é que o senhor vê essa restrição até do fim de semana, além do limite de sair durante a noite, ampliar até o fim de semana. Suprema humilhação, esse é o objetivo. Não tem nada contra mim nem contra os outros, ninguém tentou dar um golpe no Brasil. E ele quer sustentar isso. Essas pobres pessoas estão condenadas até 14, 17 anos de cadeia, mulher, mães, gente de idade com doença. Isso é uma desumanidade imensa. Uma eventual prisão do senhor vai piorar a situação com o Trump? Rapaz, eu não posso afirmar nada para você. Você deve ter visto as 5 citações dele, que ele tem um carinho especial por mim. Fui presidente, tratei com dignidade, obviamente. O país dele tem um PIB 14 vezes maior do que o nosso. É a maior potência econômica e bélica do mundo. Tá? Como eu disse para vocês, não tarifou aço nem alumínio comigo em 2019. Outras coisas aconteceram. Isentei de visto o americano para ir para cá. Tínhamos propostas. Ele, infelizmente, não foi reeleito. Então, teria a maior participação americana nos Estados Unidos e não a China. A PF acha que o senhor pode fugir. O senhor tem alguma intenção de fugir? Pô, cara, não vou nem te responder isso aí. Ou procurar uma embaixada para se abrigar, existir essa conversa? Agora, vocês acham que houve tentativa de golpe em Rio de Janeiro? Acredito que não. Quando converso com vocês num canto, tomando ali um caldo de cana, sem nada ligado, todos vocês falam que não houve tentativa de golpe. Presidente, sobre o pendrive apreendido na casa do senhor. Olha, uma pessoa pediu para ir no banheiro, eu apontei o banheiro e voltou com o pendrive na mão. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Eu não tenho nem laptop em casa para mexer com pendrive. A gente fica preocupado com isso. Se ela tivesse algo comprometedor, eu não sou bandido. Se tivesse, estaria lá à disposição? Não tenho a menor ideia. Eu nunca abri um pendrive na minha vida. Não estou sugerindo nada. Eu acho que eu estou surpreso. Vou perguntar para minha esposa se o pendrive era dela. E aqui na sala do senhor, na sede do PL? Vieram aqui, eu não sei o que pegaram aqui, não sei. Na vez passada, tiveram aqui e pegaram um calhamaço de papéis meu que era a memória do governo. Tá? Tudo que ia fazer em qualquer estado, uma entrevista com vocês, ia lá, perdi essa fonte aí. Presidente, o senhor teme uma eventual prisão? Tudo pode acontecer. Quando você vê velhinhas presas, há 3 semanas, uma mulher com 7 filhos foi condenada aí a 14 anos de cadeia. Presidente, que orientação o senhor daria para o Eduardo agora? Eu não posso falar com ele. Nem por intermédio de vocês. Eu estou ferindo aqui, né, as cautelares. Ele vai continuar o trabalho dele lá. Ele tem 40 anos de idade, é um garoto inteligente, fala inglês, fala espanhol, fala quase bem o árabe também. Essa aproximação com a família Trump, o parlamento americano, vem de antes até das eleições de 2018, tá? E ele está lá lutando por liberdade. Pelo que tudo indica, vai perder seu mandato. Pelo que tudo indica, via PAD vai ser excluído da Polícia Federal. É perseguição implacável. Qual foi o crime? Falam lá de tentativa armada, né, de golpe de Estado. Foi apreendida alguma arma? Ontem falei para você na saída lá do Senado. Busque aqui a Polícia Legislativa do Senado ou da Câmara. Pergunta se no Rio de Janeiro foi apreendida alguma arma. Não foi. Quem era o comandante daquilo? Presidente, em situações anteriores o senhor chegou a falar que ajudou fazendo transferência até de 2 milhões para o Eduardo. Essas ajudas cessaram, elas vão continuar, o senhor não pode conversar, mas tem algo nesse sentido? Eu acho que é o suficiente, né? Eu agradeço quem botou o Pix na minha conta, não poderia fazer isso aí. Ele está lá com a esposa e 2 filhos pequenos, né? Um garoto de 2 anos, inclusive, e eu, como pai, ajudei. Agora, ele causou um certo furor junto a algumas pessoas pelo Brasil, né? Que não poderia fazer isso aí. O dinheiro é meu, não é dinheiro de caixa 2, não é dinheiro de corrupção. Presidente, passei para ele. De conseguir o dinheiro vivo, Hã? 14 mil dólares apreendido. Não, mas qual o problema de ter 14 mil dólares em casa? Todo o dólar que está lá, quando eu guardo dólar em casa, eu faço questão de anexar o recibo do Banco do Brasil. Tá, ok? Esse dinheiro também tinha um recibo? Todo tem recibo. Tá? E outra, o dinheiro tirado da conta. Não é novinho, tá? Sempre sacado do Banco do Brasil aqui do lado.
Vai ser a programação da tarde do senhor, o resto da gente tem uma agenda? Sei que, claro, tudo foi surpreso. Vamos continuar a vida normal, né? Eu não estou surpreso com o que aconteceu isso hoje lá, não estou surpreso. Porque a perseguição continua. Leio a peça, são 500 páginas, leio a peça. Não tem nada. Repito aqui, eu acho que eu estou repetindo aqui. O relatório da Polícia Federal, o inquérito da Polícia Federal, não me bota no Rio de Janeiro. Daí o Gonê me bota. Eu estou respondendo por dano a patrimônio. Eu estava nos Estados Unidos, eu acho que ninguém tem dúvida disso. Como é que eu posso ter quebrado alguma coisa, danificado alguma coisa e estava nos Estados Unidos? Você não poderia ter pedido para o pessoal não fazer isso? Olha, o GSI sabia do Rio de Janeiro. Tanto é que a BIM mandou mais de 30 mensagens para o GSI dizendo que poderia ter manifestações violentas. Quando eu saí, os acampamentos praticamente deixaram de existir. Foi murchando de Brasília até quarta-feira, daí quinta começaram a convocar as pessoas, para ver quem convocou. Na madrugada de domingo, tinham aproximadamente 100 ônibus na região do acampamento. Por que não pegaram a placa desses ônibus? Tá? Agora, o que foi feito? Por que o Flávio Dino sumiu com 190 câmaras? Que provaria que o quebra-quebra foi feito antes do pessoal do acampamento chegar. Não é esquisito isso? E ele vai me julgar? Ele vai me julgar? O senhor Alexandre de Moraes vai me julgar? Não acharam um papel lá, punhal verde e amarelo? O senhor está pronto? Pegaram com o general da reserva, assim, no laptop dele. Ele não foi ouvido ainda. Tudo indica que o senhor vai ser preso. O senhor está pronto para uma prisão? Eu sempre sonho com justiça. Tá? Mas o senhor está pronto? Eu sempre sonho com justiça. Agora, o que tem acontecido nesses inquéritos? Arbitrariedades. Bora aí, pessoal. Obrigado. Vocês entraram aqui sem autorização. Na correria. Coitado, esse negócio caiu, né? Eduardo não volte? Não, ele pode concorrer por procuração. O senhor acredita nessa possibilidade? Ele pode concorrer por procuração. Ele disparado lá, seria, né? Pode ser o senador mais votado em São Paulo. Como a Michele aqui, com o Bruno Scheid, que é meu amigo também lá em Rondônia, como a Carol de Tone e o Carlos Bolsonaro em Santa Catarina, como antes no Rio Grande do Sul, como o capitão Alberto Neto no Amazonas. O senhor acredita que ele fora do país não sai do cenário dessa forma? Ele não vai sair do cenário. Ele não vai sair. Agora, quanta gente boa fora do Brasil, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, Ludmila Lins Grilo, quanta gente, o Alan dos Santos, perseguido por opinião, por palavra. Vocês já viram uma colega de vocês agora, no Rio Grande do Sul, uma multa absurda e mais prisão, porque ela divulgou o rendimento de uma procuradora da Justiça. Isso é democracia? Agora, o que o Trump sempre frisa, né, já que falaram aqui, é a liberdade de expressão, emenda número 1 dos Estados Unidos. E aqui tem processo nos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes, dado abusos, ordens secretas de abuso. O que aconteceu nas eleições de 22? Pesou a mão pro Lula. Eu não podia fazer live do Alvorada. Eu não podia postar imagem do Lula defendendo o aborto, defendendo o ladrão de celular. Eu não podia mostrar imagem do 7 de setembro. Imagem minha na ONU. Não podia mostrar. Agora, por outro lado, podia me chamar de genocida, sem problema nenhum. Me chamaram até de pedófilo, sem problema nenhum. E na reta final, perdemos 1,5 milhão de inserções de rádio no Nordeste. No momento que o outro lado dizia que eu ia acabar com o 13º, fundo de garantia, com hora extra. Foi pesado o trabalho do TSE contra a minha candidatura e favorável a outra. E imagina missão dada e missão cumprida. Hein? Se pudesse fazer um inquérito em cima da missão dada e missão cumprida, que missão foi essa? Resoluções entre março e eleição não pode ter resolução. Ou se tiver, não tem validade para aquelas eleições. Foram 3 resoluções. Tudo para derrubar a página, atacar a direita. Lembra dos empresários golpistas? Um entrou no inquérito que deu um emoji
O objetivo ali foi tirar o Luciano Hang, que tinha 10 milhões de seguidores, tirado do processo eleitoral. O Luciano Hang está inelegível. Por que ele está inelegível? Porque não era candidato a nada. A perseguição sem fim. E agora a suprema humilhação. Tornozeleira. Tem que ficar em casa. Não posso falar com meu filho. Eu nunca vi isso. Eu não posso falar com um filho meu, que não é bandido, não é criminoso. A mensagem que chega dos Estados Unidos é que o parlamento americano é um parlamento criminoso. Que meu filho tem contato com eles e conversa com eles. E está lá lutando por liberdade. Um garoto inteligente, policial federal, em 2018, mais votado na história do Brasil, teve que se auto-refugiar, porque quando ele foi para lá, na época do carnaval, aqui o Lindbergh, Farinha, buscou aí caçar o passaporte dele. E o Alexandre Moraes passou para o procurador. Em 5 dias, no 18º dia, o meu filho falou: pai, estão esperando eu voltar para dar o despacho. Não vou voltar. Ele falou, hora depois, o Gonê pediu o arquivamento, e hora depois, no mesmo dia, o ministro Alexandre Moraes arquivou. É perseguição ou não é? Qual foi meu crime? Qual a minha ponte? O cara falou aqui, minuta de golpe. Cadê a minuta? Não tem minuta. Não tem nada. Eu não posso conversar com ministros, com chefes de Forças Armadas, sobre dispositivos constitucionais. O GLO ficou 4 anos na minha cabeça. Garantia da lei e da ordem. Por que na cabeça? Se tiver um problema com a lei do Brasil, você decreta a GLO. Foi decretado com a GLO em Brasília? Não foi. Ah, você pensou, conversou. Crime de opinião? Liberdade de expressão? Repito, quando nós peticionamos o TSE, logo depois das eleições, foi indeferido e uma multa de 22 milhões de reais. Alguém tomou conhecimento que alguém peticionar num processo que um juiz, ele foi multado, alguém tem conhecimento disso? 22 milhões. Tinha mais petições, falou, não vamos entrar, por que não vamos entrar? Pode passar para 200 milhões, pode até caçar o registro do partido. Eu perguntei, dentro das 4 linhas, o que a gente pode fazer? Vamos conversar? E fomos conversar. E falamos de sítio, defesa. Qual o problema? Não foi dado um passo. Quando você fala em sítio e defesa, o primeiro passo é convocar os conselhos. Alguém convocou os conselhos? Quando se fala em sítio, após convocar os conselhos, você manda uma mensagem ao parlamento pedindo autorização para o decreto. Algo foi feito? Não houve nem nada. Nada. E do que nos acusam, não apresentam provas. Algo foi assinado? Nada foi assinado. Eu fiquei feliz com a derrota? Não. Vi a mão pesada do TSE. Vamos buscar uma maneira de nós questionarmos, dentro das 4 linhas, o que aconteceu. Mas a arbitrariedade do TSE é enorme. Enorme. Como é que está a saúde do senhor? O senhor acha que não, tem algum problema de ficar na cadeia? Tem um... Você está falando em cadeia o tempo todo, cara. Não, quem visitar lá ou não? Porque está dizendo que está perto, né? Não sei se é verdade também. É uma injustiça. Julgamento político. E a saúde do senhor? Como é que está? Eu tenho 70 anos e tenho reflexo da facada. É só isso. Só isso. O senhor considera que a eleição do presidente não é legítima? Olha, eu questionei o TSE e não tive resposta. Você vê, em 2014, o Écio Neves pediu uma auditoria externa. A conclusão da auditoria externa foi que as urnas são inauditáveis. Não fala em fraude, esqueça a palavra fraude. Qualquer dispositivo eletrônico pode falhar, qualquer um. Se não fosse assim, um avião podia decolar e pousar sem piloto. Vira-mais você vê hackers entrando aí no Banco Central, fazendo um estrago, né? Desviou 1 bilhão do Banco Central agora há pouco aí. É o sistema onde tem qualquer dispositivo eletrônico, pode estar aberto a alguém entrar lá. Como o inquérito 1361, que até hoje vocês não têm conhecimento, né?